Pessoal, tudo bem com você? Olha só, quando é que você descobre que é mais difícil para Deus conseguir reverter a situação de uma pessoa que ela já é um narcisista perverso, que não é a mesma coisa da pessoa que ela é pecadora e até da que alimenta suas próprias iniquidades. E aí, aquilo que um dia foi razão, foi satisfação, quando a pessoa ela passa a ser o iníquo, ela não consegue ser mais satisfeita com nada. Então ela passa a buscar como se satisfazer, quebrando todas as leis de Deus, porque o iníquo, Deus explica, que ele desafia Deus, que ele não teme a Deus, que ele não quer saber nada sobre Deus. Por quê? Porque ele buscou alimentar as suas próprias iniquidades. Então ele não acredita mais em Deus, ele não quer saber mais sobre a razão de nada. Então uma pessoa que Deus decide revelar, Deus diz que ele revela as suas próprias iniquidades no iníquo. Então o que é que o iníquo não sabe ao ponto de pessoas que não creem em Deus, né? Não creem na Bíblia. Então ele não sabe como é revelado, como é que Deus revela no iníquo a sua própria razão, a sua própria insatisfação. Quer dizer, para que você entenda pela visão a razão de uma pessoa, por que é que ela está lhe culpando de tudo? Por que é que ela lhe culpa de tudo, lhe condena de tudo, não lhe dá razão a nada, nunca está satisfeita com nada? Por quê? Porque ela já passou de ser o iníquo, ela passou de alimentar as suas iniquidades para ser apenas o iníquo. Então, ela não quer saber, ela perde o iníquo, ele perde a percepção dos próprios sentimentos. Ele não consegue mais discernir o que ele sente. Ele perde a capacidade de ver as suas próprias ações, as suas próprias atitudes. Então, quer dizer que não é que ele não saiba o que ele está fazendo. O iníquo, ele diz que sabe o que ele está fazendo, mas o que é que ele não sabe é as consequências daquilo que ele está fazendo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai causar mal na vida dos outros, porque ele não se importa mais nem com ele mesmo. Então, ele perde essa capacidade de racionalizar nas suas próprias decisões. O iníquo, ele perde a capacidade de discernir daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. Porque o iníquo, ele transformou a mentira em verdade. Então, mesmo que você tente provar, mesmo que você grave, mesmo que você tente desmascarar a pessoa que ela é iníqua, nada vai lhe trazer a satisfação que ele adquiriu pela visão, que ele buscou uma razão de ser feliz. De tanto a pessoa alimentar as suas próprias iniquidades, porque pecar, todo mundo peca. Então, quando o pecador ele diz assim, eu não quero saber sobre o pecado, eu não creio no pecado, ele naturaliza o pecado e na maioria das vezes ele diz, eu não acredito nisso, que pecado tenha consequência nenhuma, que não existe erro pequeno nem erro grande, para ele nada é convincente aos olhos dele que tenha algo errado com ele. Então, o que acontece na alma, no sentimento desse iníquo? Ele distorce a própria realidade, devido ele criar as suas próprias verdades. A diferença do iníquo, da pessoa que alimenta as suas próprias iniquidades, para ela passar a ser o iníquo, que é o homem perverso, que Deus explica, a pessoa que ela é pervertida, que ela é corrupta, que ela busca uma razão e uma interpretação pela visão daquilo que ele está vendo, quer dizer, o que é que o iníquo, ele perde, o que é que ele consegue perder, por que é que ele consegue perder tanto a visão da própria realidade ao ponto dele não conseguir mais ver verdades? Que é isso que acontece com uma pessoa que ela é iníqua. Ela não consegue mais lidar bem com a verdade. Então, aquilo que um dia foi razão e satisfação, agora para ele vai ser insatisfação, indignação. Então, vai ser insuportável você conviver com uma pessoa que ela é iníqua, porque ela se torna uma pessoa
uma pessoa sádica, aquela pessoa que diz assim: devo, não nego, pago quando eu puder. Ele não aceita ver a verdade mais. Você está mostrando à pessoa que ela vive atrapalhando a vida dos outros, que ela vive comprando e não pagando, que ela está errada em tudo, que ela está condenando todo mundo dos seus próprios erros, mas ele não é convencido desse erro. Ele não quer ver mais que ele faz nada de errado, porque ele transformou aquilo que é errado em uma satisfação, em uma razão de viver. Quer dizer, o que é que o iníquo não consegue entender, para ele nunca vai entender a própria visão. Porque ele não quis se ver, porque ele não quis se arrepender. Então Deus diz que será revelado pela boca da pessoa que ela é iníqua, quem ela é. Então, para você conviver com uma pessoa e descobrir a razão do que ela faz, a razão do que ela fala, você tem que aprender a entender, pelo menos pela visão, as coisas. Para quem não crê nas coisas espirituais, ele tem que tentar entender as coisas naturais. Quer dizer, como é que você consegue entender as coisas naturais? Quando você tenta mudar para mudar a outra pessoa. Quando você começa a mudar para mudar a outra pessoa. Você começa a entender que não depende de você a mudança do outro. Você mudou, mas a pessoa continuou sendo aquela pessoa que ela gostava de ser. Então ela alimentou as suas próprias iniquidades ao ponto de passar-se a ser o iníquo. Então Deus diz: eu vou revelar para você pela própria boca quem é a pessoa que você está lidando. Então, o que é que o iníquo não consegue entender? Para que você entenda como é que ele pensa, como é que ele sente, como é que ele se dá razão, porque ele não consegue se preocupar. O iníquo, ele não consegue mais se preocupar com a verdade. Ele não consegue mais lidar bem com a verdade. De tanto ele criar as suas próprias mentiras para tentar ser feliz, ele perde a percepção da verdade. Então não é que ele não esteja vendo a verdade, é que ele não consegue pensar na sua própria insatisfação, na sua própria falta de razão de viver, porque ele vai buscando uma razão de viver. Então o iníquo, ele preza muito pelo parecer. Para que você entenda o que significa o iníquo, você tem que entender que o iníquo, ele preza pelas mentiras que ele cria, ele preza pelo parecer, por aquilo que parece, de tanto que ele criou uma imagem de figura, uma imagem, uma razão, uma satisfação para ser feliz, porque no início, no começo, a pessoa que ela alimentou as suas próprias iniquidades, quando aquele pecado apenas era um pecado, ele ficou triste em mentir. A pessoa ficou triste, ela mentiu, enganou, e agora ela ficou triste ao perceber que ela teve que mentir, que ela prejudicou alguém. Nas iniquidades, ela vai ter satisfação com a mentira. Quando a pessoa alimenta suas próprias iniquidades, ela vai ter satisfação com a mentira. Então, quer dizer, ela vai amar mentir, ela vai amar enganar as outras pessoas, ela vai adorar saber das mal notícias, das coisas ruins da vida dos outros. Então, quer dizer, para ele não está cometendo erro nenhum, pecado nenhum. Por quê? Porque ele perde o discernimento da própria alma, dos próprios sentidos, do próprio sentimento. E Deus explica isso no manual. De tanto ele ignorar a própria visão, a própria razão de viver, de tanto ele fugir da verdade para encontrar uma razão de mentir, porque toda pessoa que ela mente, ela sabe que ela está mentindo. Mas o que é que ela sente quando ela mente? Toda pessoa que mente, ela sabe que ela está mentindo, mas o que é que ela sente quando ela está mentindo? Quando ela é um pecador e ela percebeu que mentiu, ela vai ficar triste.
ao perceber que prejudicou uma pessoa, ao perceber que ela está tendo vantagem com as desgraças das pessoas, ao perceber que ele está jogando uma pessoa contra outra, ele vai ficar triste se ele perceber isso, que ele foi enganado. O iníquo, a pessoa que ela alimenta suas próprias iniquidades, ela vai ter razão e satisfação agora para isso. Mas o que é que o iníquo, ele não consegue ter essa interpretação? É que aquilo que tudo que ele faz fora da casa dele, que ele não tá nem, ele perde a percepção dos sentimentos e ele começa a ter isso como algo bom, jogar uma pessoa contra outra na rua, desfazer de uma pessoa para exaltar outra pessoa, bajular as pessoas para ter amizade com pessoas por interesse financeiro, tudo aquilo que ele vai fazendo fora da casa dele, depois ele vai, de tanto ele alimentar as iniquidades, depois ele vai fazer tudo isso dentro da própria casa dele. O iníquo, ele perde a percepção, a falta de limite, a falta de razão dele é tão grande que aquilo que ele faz, sabendo que é errado na rua, depois ele perde a percepção e ele faz dentro da própria casa. É por isso que a mulher joga o filho contra o marido, porque se ela tivesse noção que ela jogando o filho contra o marido, falando mal do marido para o próprio filho, ela está condenando aquele filho. Né? A mãe que ela joga o filho contra o próprio pai, ela tá condenando, mas ela perde essa percepção. Ela não tá mais nem aí para razão. Ela busca uma razão, uma verdade para ela, pela distorção de verdades que ele não consegue mais lidar bem com a verdade. Então, na cabeça da pessoa que ela é iníqua, ela tá tendo razão para isso. Na cabeça da pessoa que ela é iníqua, ela tá se defendendo. Na cabeça da pessoa que ela é iníqua, ela necessita da mentira. Então se você tem um marido e você vê que o seu marido, ele fala mal da vida dos outros, joga um amigo contra o outro, pode saber que ele vai fazer isso dentro da sua casa. Ele vai jogar o seu filho contra você. Se você tem uma mulher que ela fala mal de uma amiga para outra, ela fala mal das amigas que ela anda, um dia ela vai jogar o seu filho contra você. Quer dizer, o iníquo, ele perde a falta de razão. Ele vai buscar uma razão agora para existir. É isso que Deus explica. Então vai ser revelado da boca da pessoa que ela é iníqua as razões dela, os sentidos dela. Então quer dizer, ele não lidar mais bem com a verdade, ele vai criar uma verdade para ele continuar sendo quem ele é. Porque um dia aquilo que foi satisfação, ele vai buscar uma razão. Uma razão para mentir, uma razão para existir, uma razão para se ver bem. Quer dizer, o que é que o iníquo preza? O iníquo preza as aparências. Entende o que é que a Bíblia diz? O iníquo, ele preza o parecer. Então, na maioria das vezes, o iníquo, ele tem um péssimo casamento. Mas ele preza pela aparência do casamento. O iníquo, ele tem um péssimo relacionamento com as amizades. Mas ele preza pelas aparências. Ele tem necessidade de mentir. Ele tem a necessidade de omitir. E ele não sabe o que é o estágio, o que é que acontece no próprio ser dele. Ele perde essa percepção, ele perde essa razão. Ele vai buscar uma razão para sobreviver, de tanto ele viver tangendo os próprios sentimentos, criando uma razão para existir, criando uma razão para se ver bem, para parecer bem. Então, o iníquo, ele preza pelas aparências, pelo parecer. Ele não quer lidar com a verdade mais, porque a verdade não lhe faz mais bem. E Deus explica isso. Né? Em 2 Tessalonicenses 2,8, Deus explica que será revelado da boca do iníquo. Quer dizer, como assim vai ser revelado da boca da pessoa que ela é iníqua? É esses iníquos que você vai perceber que são pessoas que são narcisistas já do grau da perversidade. Que ele não quer mais saber sobre verdade. Ele não quer ouvir sobre a verdade, porque ele criou na imagem dele uma razão de viver. Então, ele buscou essa razão para viver fugindo da própria mentira que um dia ele criou como satisfação. Ele vai buscar agora uma razão para continuar mentindo, para continuar fingindo, para continuar omitindo, para continuar na vida do parecer.
E ele vai perder essa percepção, ele vai perder essa capacidade de entender o que é que ele faz de errado na própria vida. Então, quer dizer, quais são as revelações dos iníquos, para que você entenda que é o iníquo que expulsa a mulher de casa, mas depois ele vai dar um de coitado, ele vai dar um de vítima, né, que foi largado, que foi abandonado. O iníquo, ele causa mal na sua própria vida, mas ele vai sempre justificar que ele é a vítima e não o vilão da situação. Ele nunca é o vilão, porque ele perdeu essa capacidade de realidade. Ele perdeu a visão da verdade. Por quê? Porque vivia fugindo de uma verdade, criando uma mentira, criando uma satisfação para essa mentira. Então, um dia também ele vai perder a capacidade de entender o que é verdade e o que é mentira. Em 2 Tessalonicenses 2,8, Deus diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca. Aqui está Espírito com letra maiúscula. Mas será revelado o iníquo. Quer dizer, não tem nada bom mais dentro dessa pessoa. Pela boca será revelado. Ele vai jogar para fora quem ele é. Então, quer dizer, um dia que ele teve razão e satisfação, agora ele vai viver na indignação. Então, na maioria das vezes, quem vai sofrer é os filhos. Na maioria das vezes, quem vai sofrer é o filho. Porque tudo aquilo que um dia ele gostou, se ele foi muito vaidoso, agora ele vai ficar desfazendo da vaidade dos filhos, dizendo que os filhos querem ser mais do que o que ele é. Ele está sempre criando uma imagem para desfazer daquilo que um dia ele mesmo gostou. É isso que acontece com uma pessoa que ela decide ser iníqua, alimentar as suas iniquidades, não querer saber sobre Deus, sobre arrependimento, remissão, perdão, gratidão. Ele não tem nada disso dentro dele. Amor, ele vai dizer, ninguém enche a barriga de amor. A maioria das pessoas que você vê, que elas são iníquas, que alimentam as suas iniquidades, ele vai dizer, amor não enche barriga. Ele quer lidar com as pessoas pelas aparências, ele preza pelas as aparências. Por quê? Porque ele pede o discernimento entre verdade e mentira. Então Deus diz, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aniquilará o esplendor da sua vinda. Aquilo que um dia eu tive satisfação e eu tive razão, e eu não quis ouvir da boca de ninguém que eu estava errado, que aquilo estava prejudicando alguém, né? Quer dizer, no esplendor da sua vinda, agora eu não consigo mais falar bem de ninguém, quando eu passo a ser o pecador, eu não sou mais um pecador, eu não alimento mais as minhas iniquidades. Agora eu vou ser o iníquo, eu vou ser do contra. Então, o iníquo, ele não tem mais a capacidade da realidade. Ele não lida mais bem com a verdade. Tudo que ele procura ver com a verdade é de fora para dentro. Então, ele não está preocupado com o que ele está fazendo. E sim, se alguém está vendo. E sim, o que as pessoas vão pensar quando vê o que ele está fazendo. Ele perde a capacidade de raciocinar com o seu próprio comportamento, com o seu próprio sentimento. Porque ele alimentou a mentira dentro dele, a vida toda. E é isso que Deus explica, né? E esse cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás. Quer dizer, ele é eficaz agora. Agora ele vai se preocupar com o que as pessoas estão vendo dele. Ele não se preocupa mais com o ser dele. Ele perde essa capacidade. A pessoa, ela perde a capacidade de pensar nas suas próprias atitudes, nas suas próprias razões, na sua própria percepção. E sim, se alguém está vendo. Entendeu o que Deus está explicando aqui? Então Deus diz, e esse cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. Então quer dizer, quando eu passo de alimentar as minhas iniquidades, que eu não quero saber, eu vou dizer, Deus me fez assim, eu sou assim, eu não quero entender a razão de nada, tudo aquilo que eu fiz um dia, agora eu vou buscar uma razão
para não fazer e uma razão de como me satisfazer com o desprazer de outras pessoas. Então, quer dizer, como é que você distingue isso de uma pessoa que ela não tem mais a capacidade de racionalizar bem daquilo que ela gosta, que ela fala mal daquilo que ele mesmo gosta? Quer dizer, ele vai ser mestre em aplacar o defeito dos outros, em mostrar a incapacidade dos outros, a fragilidade dos outros, a tentar desmascarar as pessoas, quer dizer, até aquilo que ele mesmo faz. Quer dizer, uma pessoa quando ela é ímpia, ela compra e não paga, mas ela vai justificar para você porque não paga, ela vai dar uma justificativa para você porque não paga, mas lá na frente você vê a pessoa fazendo um barraco. Ela tá cobrando alguém, ela faz um show, ela faz um barraco, e quando você menos espera, ela nunca paga ninguém. É isso que acontece com uma pessoa que ela alimenta as suas próprias iniquidades. Ela perde o raciocínio. Ela perde a percepção. Quando você fala com ela, quer dizer que ela bota a culpa. Eu não paguei a você porque fulano não me pagou. Ela muito bem vai justificar a ação dela, mas ela perde a percepção de pensar nas suas próprias atitudes. Ele não se vê, mas ele vê o erro das outras pessoas. Ele tem essa capacidade dentro dele, é mais aguçada. Então ele gosta de desmascarar os erros dos outros, ele gosta de fazer barraco, ele gosta de mostrar que ele sabe do que ele está falando, do que ele está fazendo, sendo que ali ele faz com uma razão. Ali ele vai fazer dizendo que tem uma razão para fazer. Mas aqui, na vez dele, ele perde o raciocínio de entender. É isso que acontece com uma pessoa que ela é o ímpio, o iníquo, que ela não é mais o ímpio, que ela é o iníquo. Ele é jogado contra a ele mesmo, ele é jogado contra a própria realidade, porque ele buscou a satisfação da vida dele. Então ele sabe que é errado julgar, que é errado mentir, que é errado jogar uma pessoa contra a outra. É tão provável que você vê que tem pessoas que dizem assim: vou te contar uma coisa, fulano. Mas não conta a ninguém que eu tô te contando, não. Ele sempre pede segredo daquilo que ele tá falando pra você, porque ele não quer se expor. Muitas vezes, às vezes ele tá até mentindo, mas ele gosta de jogar uma pessoa contra a outra, porque aquilo traz uma razão pra ele, uma satisfação pra ele. Então você acredita que essa pessoa vai parar ali? Ela tá sempre combinando, ela tá sempre jogando uma pessoa contra a outra, e ela tem essa razão. Pra ela tá dizendo, mas eu não tô mentindo. Eu tô falando uma verdade. Então, essa verdade que pra ela um dia foi uma verdade, agora quando ela passa a ser o iníquo, que Deus explica que vai ser revelado o seu esplendor do iníquo, vai ser revelado pela sua própria boca, aquilo que um dia ele gostou. Quer dizer, tudo aquilo que ele praticou como coisa boa, mesmo ele sabendo que era errado, porque se ele não soubesse que era errado, ele não ia pedir segredo. Ele não ia sempre estar se escondendo. Então, se ele está se escondendo, porque ele tem razão para o que ele está fazendo. Mas agora, na vez que ele passou a ser o iníquo, ele vai perder a razão para isso. Ele é acostumado com isso. Então, agora, para ele ter razão para isso, porque ele vive vagueando emocionalmente, ele vai buscar a sua própria razão, a sua própria verdade, porque ele perdeu a realidade do que é bom e do que é ruim, do que é verdade e do que é mentira. Então, agora, ele vai jogar um irmão contra o outro dentro da própria casa. O pai, ele vai jogar o irmão contra o outro. Ele vai desfazer de um filho para exaltar o outro. Ele vai jogar a mãe contra o filho, porque ele perde essa percepção. Então, o que é que ele vai ver? Ele vai ver apenas a desunião. Porque ele não sabe mais quem ele é. Entende o que Deus está explicando sobre a pessoa que alimentou as suas próprias iniquidades? Ele não sabe mais quem ele é e a razão de quem ele é. Então, por ele querer sempre ter razão, por ele viver fingindo, por ele gostar de preservar essa vida do parecer,
ele não vai conseguir entender ao ver a desunião na sua própria casa. Ele não consegue entender isso, porque para ele não está mais mentindo. Na visão dessa pessoa, que ela é iníqua, que ela não é apenas mais pecadora, que é o que Deus explica, ele deixou de ser o pecador, ele racionalizou no pecado como algo bom para ele, alimentou as suas próprias iniquidades e agora ele teve uma vida, ele teve satisfação com aquele erro. Com os vícios, com a fofoca, com a desunião dos outros, de rir da maledicência da vida dos outros. Um dia que ele teve satisfação, agora ele vai ter que ter razão para isso. Porque para ele, para o iníquo, ele está se defendendo. Tudo aquilo que ele sente, o sentimento dele, Deus explica, é jogado contra ele mesmo. Porque ele foi contra a criação de Deus. Aquilo que Deus criou. As leis que Deus criou, ele não cumpriu nenhuma lei, ele não quis saber sobre lei de Deus. Então, você percebe que quando uma pessoa ela é iníqua, você está mostrando uma verdade, ele não quer saber sobre a verdade. Ele está sempre punindo por alguém, ele está sempre exaltando alguém, ele está sempre defendendo alguém, porque ele não preza mais pela verdade, e sim a verdade que ele criou. A verdade que ele idealizou, porque ele não vive de verdade. Ele sustenta uma aparência de verdade. Por quê? Porque ele perdeu essa percepção de se perceber. De perceber os seus sentimentos, de encarar a verdade. De dar de cara com a realidade. Que errou. Que defendeu às vezes uma pessoa errada, que jogou uma pessoa contra a outra, que às vezes falou algo que não devia ter falado. Então isso é de muito uma pessoa praticar injustiças, que é o que Deus explica, de muito ela praticar as suas próprias justiças, praticando injustiças fora da casa dela. Dentro da casa dela, ela vai ter uma razão para isso, porque ela vai viver na indignação. E nessa indignação, não adianta você mostrar uma verdade a essa pessoa. Porque para ela aquilo não é mais verdade. Ela tem necessidade de mentir. Na cabeça de uma pessoa que ela é iníqua, você mesmo filmando, mesmo provando, mesmo mostrando, mesmo todo mundo dizendo que ela tá fazendo algo errado, que ela tá contra o filho, que ela tá jogando as pessoas contra aquele filho ou contra o marido, né? Eu já conheci caso de mulher que ela falou tão mal do marido e quando se separou do marido, ela jogou a família toda contra o marido, ao ponto de quando uma pessoa da família dela armou para matar o ex-marido dela, que já estava separado, quando ela percebeu que ela mesma ia ficar sem o pai dos filhos dela, ela correu para avisar quem? A família do marido. Fulano vai tocaiar para matar, quer dizer, caiu a ficha dela. Que ela, de tanto falar mal, de tanto jogar uma pessoa contra a outra, de tanto que houve separação, que houve desunião, quando ela percebeu que o homem da própria família dela ia matar o pai dos filhos dela, ela teve que declarar a própria realidade. E ela mesma foi desfazer daquilo que ela fez, que ela causou aquela desunião. Então ela teve que contar com a própria família do homem, mas ela não contou a própria realidade, que ela quem estava jogando contra, né? Então ela disse que descobriu que iam matar e que tinham que avisar que ele não podia passar por lá. Por quê? Porque a própria pessoa que ela é iníqua, que ela alimentou as suas próprias iniquidades, ela perde essa percepção da realidade. Ela não preza mais pela verdade. Por quê? Porque ela sempre quer ter razão. O iníquo é isso. A pessoa que ela sempre quer ter razão. Então, para ela nunca tá errada. Para ela tá sempre, ela não tá mentindo. Para ela é a verdadeira, porque ele criou a imagem. Ele sustentou a aparência. Ou a aparência de piedade, ela quer se pôr no lugar como a vítima da situação, né? Na maioria das vezes, quando uma pessoa passa a ser o iníquo, é isso. Não é que um dia ela não foi vítima, é que de vítima, agora ela passa a ser vilã da história. Porque ela descumpriu todas as leis de Deus.
porque ela não quis saber sobre pecado, porque ela não quis saber sobre perdão. Então você percebe quando você lidar com uma pessoa que ela é iníqua. Por quê? Porque mesmo você dizendo fulano, quer dizer, a pessoa vive endividada. Geralmente, uma característica forte de uma pessoa que ela é iníqua é viver sempre endividada. Então, o que é que o iníquo faz? Ele bota uma pessoa, ele manipula uma pessoa para pagar a dívida dele. O iníquo, ele faz isso. Ele tá sempre sendo coitadinho, ele bota uma pessoa para pagar a dívida dele, ele manipula as pessoas para fazer aquilo que ele quer, porque na maioria das vezes ele não tem visão da própria alma, do próprio ser. Entende o que é que acontece com essa perca de raciocínio? A pessoa que ela não quer pensar por que é que ela pega dinheiro com a agiota para pagar outra agiota e pega dinheiro com outra agiota. Quer dizer, ela quer se livrar do problema causando outro problema por não pensar. Ela não tem a visão exata do problema. E sim, ele tem na cabeça da pessoa que ela é iníqua, ela tem o erro como acerto, ela quer apenas se livrar. Ele quer apenas se livrar da dívida. Ele quer se livrar da ameaça. Ele causa outro mal. Ele chama outras pessoas. E aí o que é que acontece? Vai armando um cerco na vida da pessoa que ela é o iníquo. Que ela deixou de alimentar as suas próprias iniquidades. Quer dizer, ela teve satisfação com aquele erro. Porque a pessoa que ela pega dinheiro com a agiota para pagar outra agiota, quando ela joga uma pessoa contra outra, quando ela pode não ter a visão da realidade do que ela está fazendo, mas em algum momento ela vai perceber que ela está atrapalhada. Em algum momento ela vai começar a ter essa visão. Então, quando a pessoa ela é iníqua, ela não quer isso. Ela vai fazer sadismo. Entende? Ela vai desfazer. Devo, não nego, pago quando puder. Ele não quer se preocupar, ele não quer mudar, ele não consegue ter mais vergonha, então ele vai usar toda a sua manipulação, tudo aquilo que ele adquiriu na vida para manipular outras pessoas. Então ele vai trazer outras pessoas pro buraco que ele vive. Entende? Que são pessoas que não buscam Deus, que não ora. Então tem pessoas que faz realmente por não buscar a Deus. Outras pessoas faz mesmo dizendo elas que busca Deus. Mas ela busca a Deus, mas não quer saber o que a Bíblia diz. É por isso que Deus explica, até a sua oração é abominável. Por que a oração é abominável? Porque a pessoa quer um Deus para que faça aquilo que ela quer. E não, ela não quer fazer o que Deus quer. Ela não quer saber o que é que Deus quer. Para ela, não existe lei. Ela quebra todas as leis de Deus. Então, quando a pessoa ela deixa de ser o pecador e passa a ser o que alimenta as suas próprias iniquidades, ele teve satisfação do pecado. Ele sabe que é errado, mas ele prefere o erro. Ele tem o erro como acerto. Então, com mais tempo, aquelas iniquidades passam a ser o iníquo. Agora ele vai ser indignado com as suas decisões, com as suas escolhas, com a sua visão, porque ele não quis o perdão de Deus. Ele não quis voltar atrás, ele não quis retroceder. É isso que Deus explica do iníquo. Então, quer dizer, não é que ele não esteja vendo que ele está mentindo. É que agora ele buscou uma razão para mentir. Agora ele buscou essa razão para mentir. Então agora ele tem necessidade com a mentira. Ele precisa jogar a mãe contra o filho. Ele precisa jogar o marido contra a esposa. Ele precisa fazer dívida para outras pessoas pagar. Ele precisa buscar o alívio emocional dele da forma errada. Então ele tem prazer em desmascarar os outros. Então quer dizer, aquilo que ele mesmo faz, ele não consegue mais falar dele. Ele não consegue mais se ver. Mas aí sim, ele consegue entender mais sobre outras pessoas. Então agora ele vai buscar entender como derrubar alguma pessoa.
Quer dizer, um exemplo do que Deus está explicando sobre o iníquo. O homem, ele dá em cima de uma mulher que ela é casada e ela dá um fora nele e ela percebe que ela tá dando bola a outro homem sendo casada e ele é acostumado a sair com mulher casada, ele vai fazer de tudo para que o homem veja agora que ela é errada. Quer dizer, ele comete o mesmo erro, mas ele vai buscar agora uma razão, uma satisfação para isso. Ele não se põe no lugar do outro. Ele não vê aquilo como errado, e sim ele vê o erro do outro. Como é que ele vai se dar bem em cima daquele erro? Então ele vira mestre na mentira. Entende o que Deus está explicando? Quando uma pessoa ela se torna mestre na mentira, ela perde a capacidade de raciocinar. Ela perde a capacidade de pensar. Ela perde a capacidade de entender o que é certo e o que é errado, porque ela preza pelo parecer. De tanto ignorar a razão do ser e de sustentar uma aparência. É isso que acontece com o ímpio. Ele sustenta a aparência, ele sabe que ele não pode, mas ele vai criar uma razão porque é que ele pode. Então, geralmente, você vai perceber que a pessoa, ela acredita precisar da mentira. Então, isso pode ser algo externo na rua, como pode ser interno, dentro da própria casa dela. Por isso que na hora que ela vê a desunião dentro da própria casa, ela não sabe a razão. Porque ela perdeu essa capacidade de raciocinar. Entende? O que é que acontece entre a pessoa ser apenas um pecador e alimentar as suas próprias iniquidades ao querer ser o iníquo? Porque em algum momento da vida, essa pessoa já ouviu da boca de alguém que ela está fazendo algo errado. Mas ela perdeu a capacidade de raciocinar por que é que está errado. Por quê? Porque agora ela se preocupa mais com o parecer do que com o ser. Ele se preocupa, a preocupação dele está mais nas pessoas. O que é que as pessoas vão achar dele ao ver que ele não é aquilo que ele sustentou? É isso que por isso muita gente tira a própria vida. Porque ele preza pelo parecer. Ele ignora o mundo espiritual. E ele ama a mentira. E daquela mentira que um dia foi razão, foi satisfação, agora vai ser indignação. Quando ele começa a perceber o cenário da própria vida, ele não consegue ver. Ele não consegue ter mais capacidade de raciocinar. Então, o iníquo, geralmente, ele vai fugir da verdade, criando outra verdade. Ele não lidar mais com a verdade. Então, ele cria sempre uma mentira atrás da outra. Um dia, lá no passado, nas minhas separações, quando eu voltei da Bahia, eu apenas com 20 e pouquinhos anos, primeiro casamento, eu passei 4 meses na Bahia, separada. E quando eu voltei, com mais ou menos uns 3 meses, eu engravidei. Do meu primeiro marido, né? Eu já tinha um filho, engravidei novamente. E ele queria que eu abortasse esse filho. E eu disse a ele que não queria abortar. E ele buscou uma razão por que é que eu tinha que abortar. Ele dizia assim, você tem que abortar esse filho porque ninguém vai acreditar que esse filho é meu. Nós passamos 4 meses separados e você aparecer grávida. E eu disse para ele, você sabe que o filho é seu. Como você quer que eu aborte você sabendo que o filho é seu? E ele disse para mim, não importa o que eu sei. O que importa é o que as pessoas vão achar. Entendeu o que é que o ímpio faz? Quer dizer, ele não quer saber sobre o ser de verdade. Eu disse a ele, você sabe que esse filho é seu? Eu já menstruei depois que cheguei, já tem 3 meses que eu tô com você. Depois que eu voltei da Bahia, como é que você quer que eu aborte um filho seu? E o que foi que ele me disse? Não importa se o filho é meu. Ele não lida mais bem com a verdade. Ele cria outra verdade para ele. Porque ele já vive uma vida de mentira. Entende? Então o que é que ele pensa? O que é que as pessoas vão pensar ao ver você grávida? As pessoas não vão contar quantos meses você chegou. As pessoas vão achar que esse filho não é meu. Entende? Ele busca uma razão para sustentar a mentira que ele cria. Por quê? Por que uma pessoa é assim? Porque ela já vive de mentira.
Porque ela sustenta aquela mentira. Porque ela não lida mais com a verdade, ela não sustenta mais a verdade. Por quê? Porque vive num casamento de aparência, porque parece ser feliz, porque vive de futilidade, vive de vaidade. É uma pessoa que ama a mentira. É isso que acontece com o ímpio, com a pessoa que alimentou as suas próprias iniquidades. Ele perde a linha de raciocínio. Por quê? Porque ele perde os sentimentos bons. Porque ele não sabe mais o que é amor, o que é gratidão, o que é perdão. Ele vive pela visão. Então, toda pessoa que ela vive pelo que vê e ela não quer entender o que ela está vendo, ela vai se perder. É isso que a Bíblia explica. A pessoa, quando ela se perde e ela preza pelo parecer, ela sabe que está fazendo algo errado, mas ela quer justificar o erro dando uma explicação que as pessoas vão dizer, que as pessoas vão achar. Ele se preocupa mais com as aparências do que com a realidade. Por quê? Porque geralmente esse tipo de pessoa não lida mais bem com a verdade. Então é esse tipo de pessoa que você vai perceber que toda a verdade que ele tem que lidar, ele camufla a verdade. Então, ele está sempre desfazendo das pessoas, desdenha. Esse é o narcisista perverso. São pessoas que pervertem a verdade. Que ele cria uma verdade própria, uma razão própria, um sentimento próprio. Por quê? Porque ele amou um dia a mentira. Então, se ele amou a mentira, ele acreditou precisar dessa mentira. Eu preciso mentir para me sustentar, eu preciso mentir para parecer que eu sou feliz, eu preciso mentir para eu me dar bem de alguma maneira. Então a pessoa ela vai perdendo a percepção entre verdade e mentira. Então ela vai sustentando outra mentira. E para ir sustentando outra mentira, ela não consegue mais lidar com a realidade, porque agora ela vai se preocupar com o que as pessoas... Ele perde o raciocínio dele mesmo. Olha como é grave. A pessoa que ela ignora o pecado, né? Uma coisa é você pecar, todo mundo peca. Todo mundo pode pecar. Agora, você ignorar o pecado, ele passa a ser iniquidade. Aí é onde está o perigo. É eu ser feliz do erro. É eu ser feliz na droga, ser feliz na prostituição, ser feliz na fornicação, ser feliz na fofoca. Aí é onde está o perigo. O pecado passou a eu ter satisfação com o pecado. Como eu vou conseguir mudar isso sozinho mais? Eu não vou conseguir. Então, por não conseguir, agora eu vou buscar uma razão para sustentar esse parecer. Eu vou buscar essa razão desse parecer. Em algum momento a pessoa viu que vivia fazendo dívida para os outros, que vivia endividado, que vivia aperreado, que vivia uma vida de aparência. Em algum momento a pessoa viu, mas ela por não encarar, pela pessoa ser covarde, que é por isso que Deus explica, os covardes não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque ele preza pelo parecer. E quando você preza pelo parecer, você não vai conseguir entender a própria visão. Porque aquilo que você sustentou como satisfação, eu sei que eu vivo uma vida de aparência no casamento, mas eu preciso parecer que eu vivo bem. Eu não preciso de ninguém. Entende? É mais ou menos essa visão que as pessoas que alimentam as iniquidades fazem. Ele alimenta as suas próprias iniquidades. Então, quer dizer, se eu alimento a minha iniquidade, porque aquilo me fez bem, aquilo me trouxe uma razão, uma satisfação. Mas quando eu perder, a minha razão, a minha satisfação vai trazer o quê? Indignação. Indignação. Então, na minha iniquidade, eu passei a ser o iníquo. Agora eu estou rejeitando tudo aquilo que um dia pareceu ser bom para mim. Então, agora eu vou desfazer pela visão. Aquilo que um dia me trouxe satisfação, eu vendo, agora eu sou um indignado com o que eu estou vendo. Então, na maioria das vezes, é os pais que se botam contra os filhos. Os filhos estão vivendo a fase que um dia ele viveu, mas ele não vai ter controle emocional. Ele não vai conseguir lidar com a própria verdade. Então, ele vai criar outras verdades para esse filho.
Entende? Ele vai criar outra verdade para o marido, ela vai criar outra verdade para a mulher, porque passou a ser de iniquidade para ser o iníquo. É isso que Deus explica. Então, sozinho ele não vai conseguir, porque ele criou as suas próprias verdades. Então, geralmente, o iníquo, ele não consegue lidar com a verdade. O iníquo, ele tem ódio da verdade. O iníquo, quando você mostra a verdade para ele, agora ele vai fazer pelo seu desaforo aquilo que você mostrou que ele estava mentindo. Porque para ele aquilo não é mentira. E quem é você para desfazer da mentira que a pessoa criou para se sustentar? Para criar uma imagem de figura. Entende? Então é mais fácil a pessoa ser uma pessoa na rua e outra pessoa dentro da própria casa. Porque dentro da própria casa, ele não tem medo de perder, ele não tem medo de ser, ele não vive de aparência. Então, por isso é que você percebe que o iníquo, dentro da casa dele, ele é insuportável. Então, quando ele percebe isso, que alguém um dia mostra, na rua você é uma pessoa, fulano, dentro de casa você é outra, ele vai dizer, porque na minha casa ninguém presta. Porque vocês não veem o tão bom que eu sou. Porque você não me entende. Porque todo mundo me valoriza na rua. Porque na rua ele é outra pessoa. Na rua ele é outra pessoa. Porque ele tem outra visão de realidade. Ele cria uma imagem para sobreviver. Entende? O que é que acontece com uma pessoa que ignorou o próprio pecado? Que não sabe jejuar, que não sabe perdoar, que não sabe que ele só fala mal das pessoas, eles vão buscar uma razão para isso. Então, um dia aquilo que foi pecado, um dia passou a ser iniquidade. Nas transgressões, passou-se a ser iniquidade, que aí já é um perigo para ele desfazer da iniquidade. Porque ele tem razão para isso, satisfação para isso. Aquilo não incomoda ele. Se é vício, se é errado, se alguém vai descobrir, ele não tá nem aí. Ele vai buscar essa razão para ele. Porque ele lidou bem com as iniquidades. Mas com o iníquo, ele não vai mais lidar tão bem com isso. Agora ele vai tentar limitar as pessoas. Agora ele vai entender do que ele está falando. Agora ele vai aprender a desfazer. Ele vai querer desmascarar as pessoas daquilo que ele mesmo entende, que é sobre a mentira. Então, ainda assim, ele vai usar as suas próprias mentiras, acreditando que é uma verdade. Então, ele vai buscar desmascarar os outros, criticar os outros. É uma inversão de verdade. O iníquo, ele distorce a mentira em verdade. Sabe aquela pessoa que diz assim, geralmente homem, que ama mulheres independentes, e ele vai dizer assim, eu odeio mulher que é interesseira, eu gosto de mulher que é independente, ele elogia muito mulheres independentes, né? Ele cria uma verdade para sustentar uma mentira, porque quando a mulher, ela se pega com um homem assim, ela depois vai perceber que aquilo que ele diz odiar e criticar é ele que faz com ela. Ele é quem é o aproveitador, o sugador, o amostrado. Tudo que ele fala mal na rua que ele não gosta, ele mesmo faz e a pessoa não tem a visão do que ele faz. Isso é a pessoa que transformou as iniquidades em iníquo. Ele distorceu a verdade, ele usou a verdade dele, ele manipulou a verdade. E o outro, ao perceber isso, já estava muito envolvido com a verdade do outro. Entende o que é que o iníquo faz? Então você percebe que uma pessoa iníqua, ela nunca fala bem de ninguém. Ela distorce a verdade. Por quê? Porque ele não lida mais com a verdade. Então, aquilo que ele fez na rua como verdade, que ele gosta de desmascarar as pessoas, de mostrar o defeito das pessoas, de jogar uma pessoa contra a outra, e ele diz que não é errado, porque para ele não tem limite, agora ele vai fazer dentro da casa dele. Que é aquilo que ele teve como bom, como verdade, agora ele vai distorcer a própria realidade, porque ele perdeu a visão da verdade. E se ele perdeu a visão da verdade, ele não consegue mais nem ouvir a verdade. Porque essa verdade vai incomodar o iníquo. Ele não quer se ver. Ele não quer se retroceder. Ele não quer sentir quem ele é.
Entende? Então, na maioria das vezes, o iníquo, ele é religioso, ele usa a palavra de Deus, ele distorce a verdade de Deus. Por quê? Porque ele ama a mentira. Por isso, ele não quer Bíblia. Ele não quer Bíblia, ele não quer ouvir, ele não quer sentir. Então, Deus explica que será revelado pela boca dele tudo aquilo que ele amou. Então, como é que Deus faz isso? Como é que Deus revela algo que eu tive de ruim, eu transformei como bom dentro de mim e agora eu vou pagar? Deus diz, a iniquidade não sairá impune da vida do iníquo. Como é que Deus faz isso? Entende que a pessoa não consegue mais lidar com a verdade, com nenhuma pessoa. Ela não consegue mais lidar com a verdade. Ele vai criar a sua própria verdade. Então, aquilo que ele gostou, aquilo que ele alimentou, aquilo que ele dissimulou, aquilo que ele manipulou de alguma forma lá do passado, agora ele vai distorcer dentro da própria casa dele, da própria realidade dele. Então, ele não consegue entender a própria visão quando ele vê a desunião. Desunião de irmãos, desunião de pai com filho, que na maioria das vezes, a mulher, quando ela vive nesse cenário de desunião, geralmente ela vai tentar se agarrar a um filho. Ter um filho para ela, né? Falar quem é o pai, o marido dela, que ela sempre viu os defeitos do marido dela, mas ela escondeu, camuflou, dissimulou, mas agora ela vai ter necessidade de expor. Por isso ela vai estar jogando o pai contra o filho, porque alimentou as suas próprias iniquidades. Não quis saber de verdade. A pessoa que não quer saber de verdade, ela não lidar mais bem com a verdade. Então, a verdade, ele transforma em mentira. A mentira, ele transforma em verdade. Então, tudo aquilo que ele viveu na vida dele e ele achou bom, agora ele não vai conseguir ter visão da própria realidade, da própria desunião. Então, ele vai tentar se agarrar em alguma pessoa. E mesmo assim, se ele não consegue falar bem, se ele não vê nada bem, porque Deus disse, se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo é mal. Se os seus olhos forem bom, tudo o seu é bom. Quer dizer, ela não vê bom em ninguém, ela só vê o bom nela. O iníquo, ele só vê bondade nela, sinceridade nela. Por isso, ele precisa da mentira. O iníquo, quando você vai falar para o iníquo que ele mente, ele tem ódio de você. Ele vai dizer que você que não entende a razão que ele tem de mentir e de fingir. Porque ele vê necessidade nisso. E ele não consegue mais mudar. Porque essa mudança, que ela é interna, Deus explica como é que ela consegue. Como é que a pessoa consegue mudar isso? Se ela não quer nem ouvir. Por quê? Porque ele quer ser assim. Ele prefere ser assim. E ele acredita que isso não vai ter consequência. E Deus explica que essas consequências, ele vem sim. Eles vai ver o que foi que ele plantou. O que foi que a pessoa que ela não sabe falar bem de ninguém, ela plantou. Então ela diz, não é errado eu falar mal, porque eu não estou mentindo. Eu estou falando a verdade. É uma verdade criada pela visão. É uma interpretação. É uma pessoa que ela vive de ilusão. Ela vive de ilusão para ser feliz. Então criou-se uma imagem, né, para sobreviver. Por quê? Porque aprendeu a ter que mentir para ser feliz. Viveu pela carne a vida toda. Ignorou sobre alma. Ignorou o que é que acontece dentro do psique do ser humano. Dentro da emoção da pessoa. Na visão da pessoa. Então ela não consegue mais se ver. Ela não conseguindo mais se ver, ela vai criar uma razão para ser. Essa razão, ela vai ter que desfazer de alguém dentro da própria casa dela. Você vai perceber que se você tem uma esposa e ela fala mal de uma amiga para outra, você vai ver que um dia você vai descobrir que ela fala mal de você pro seu filho. Isso é bíblico. Ela fala mal do seu filho para você. E você não consegue mais ver o que é verdade dentro da sua própria casa.
Você não sabe mais lidar com verdades. Por quê? Porque, quer dizer, o pecador achou que mentira não tinha consequência. Que isso não ia lhe trazer uma consequência. Então, quer dizer, você está lidando com um tipo de verdade. Verdade essa que você transformou a mentira em verdade. E agora você não sabe mais lidar com a verdade. Entendeu? O que passou-se a ser iniquidade para ser o iníquo? A pessoa que transformou algo ruim como algo bom na vida dela. Então, geralmente você vai ouvir essas pessoas dizer, devo, não nego, pago quando puder. Você vai dizer à pessoa, você não tá vendo, fulano, que isso é mentira, que isso é ruim, que você tá fazendo algo errado. Ele vai dizer, eu não tô fazendo algo errado, não é ruim, não é mentira, porque as pessoas, quer dizer, ele tá preocupado com as pessoas, não, ele não consegue mais pensar na própria atitude dele. Entende? Na verdade que ele criou para ele. Quer dizer, eu vivi isso na pele. Como é que você quer matar o seu próprio filho porque está dentro da minha barriga? A família toda contra. E a pessoa diz, eu tenho razão para isso. Ninguém vai acreditar que esse filho é meu, mas você sabe que é seu. Quer dizer, não importa o que eu sei. Entende o que é que acontece com o iníquo? Não importa o que eu sei, não importa o que eu sou, não importa a mentira. Importa a verdade que ele criou. Isso é o iníquo. O que importa é a verdade que ele idealizou. Então, para ele não existe verdade, não existe consequência. Então, você pode perceber que todo esse tipo de pessoa, ele tem transtornos de narcisismo. São pessoas narcisistas. Então, ela pode até dizer, eu sou narcisista, sou borderline ou sou psicopata. Mas o que é que ele não consegue entender? Que ele não consegue se ver. Que ele não tem mais percepção de verdade. E aí, nessas verdades dele que ela cria, nessa verdade criada, ele vive uma vida de mentira. E ele não é mais incomodado com isso. Por isso, nada presta na vida dele. É uma pessoa indignada, insatisfeita, desmotivada. Precisa de alguém para motivar, precisa de alguém para acreditar nas mentiras dela. É uma pessoa que não gosta de falar a verdade, nem de ouvir verdade. Então, você vê que ela não fala sobre ela, ou ele não fala sobre ele. Porque passou uma vida de aparência. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Você conhece pessoas que são iníquas? Quer dizer, é diferente do pecado e das iniquidades. É uma pessoa que perde a capacidade de raciocinar. E se ela não quer ser humilde, o que é que ele vai fazer? Ele vai desfazer de um para fazer o outro. Ele não tem humildade. Ele vai sempre desfazer de um para fazer outro. Ele não consegue pensar mais nele. Ele não é uma pessoa de verdade. Não consegue mais ser. Por quê? Porque ignorou o pecado. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.